o que é internet, o que é uma TV, o que é um objeto plástico. Olha, a gente está falando do mesmo planeta, da mesma existência, e a gente já não consegue explicar. Então, essa analogia de Kardec é muito boa. Então, imagina explicar para o espírito imperfeito o que é a visão de Deus. Então, ele deixa muito claro essas limitações. E a gente vai ver que ele vai colocar, os espíritos vão colocar essas limitações para outros pontos, além dessa natureza íntima e visão de Deus. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre os limites da doutrina espírita, para que a gente não fique perdendo tempo e falando bobagem, lendo livro de espírito que não leu Kardec, e a gente fica alimentando ilusões e perdendo tempo. Então agora a gente já sabe, se surgir um espírito falando, olha aqui, eu vou explicar o que é a visão de Deus, eu já sei, olha, Kardec já me explicou lá na obra Gênesis que não é possível. Tudo que você disser não vai conseguir explicar. Então é perda de tempo. Então, nota que essa é a importância de entender bem Kardec, para a gente não ficar perdendo tempo com o espírito pseudo-sábio. A gente precisa aprender com Kardec, com São Luís, com Santo Agostinho, com Erasto, a gente precisa aprender com eles, que são espíritos superiores de verdade. Não ficar perdendo tempo estudando obra de espírito pseudo-sábio. É perda de tempo, porque o que eles estão dizendo não corresponde à verdade. Dito isso, eu não sei se vocês querem ler a 12 e a gente aí já encerra na 12 ou a gente deixa a 12 e a 13 para o próximo. Aí é com vocês, se vocês quiserem também falar, não sei o que o pessoal está falando. Olha, fica à vontade. Eu passo para o Eric, a questão está no quadro aí, tá na compartilhada. Podemos ler a 12. Vamos para a 12. Tá, eu vou ler a 12 e já deixo o comercial para o estudo que vem da 13, né? Vou fazer que nem novela, né? Então a 12 ele diz assim, ó. Bom, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições. Então ele já sabe que eu tenho só uma ideia limitada. Então ele quer saber se tem alguma que eu possa ter, pelo menos alguma coisa de útil. E eles vão dizer, de alguma sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, o que é entrever pelo pensamento? Enquanto eu não consigo ter um contato direto através das percepções, eu posso imaginar e usar a razão para entender a ideia. Tá? Então, eles dizem, embora eu não possa compreender toda a ideia, é sempre uma ideia incompleta, Kardec, bom, então me dê aquelas que eu posso ter, já que você está me dizendo que eu não posso ter todas. Nota que ele nota o caminho racional dos questionamentos de Kardec, né? Ele começa perguntando se dá, os espíritos dizem que não, depois eles dizem que há uma ideia incompleta, ele diz, bom, então me dá aquelas que é possível saber. Aquelas ideias da perfeição de Deus que eu posso ter. O que a gente vai ver no próximo estudo? Ele vai agora na 13, os espíritos vão apresentar aquilo que é possível e útil para nós saber sobre Deus. Então a gente vai estudar agora, então, bom, uma vez que são só ideias limitadas, quais são elas e como eu posso utilizar elas de maneira útil. A gente vai ver a questão da utilidade daquilo que eles vão passar. Que é muito, mas é muito importante, a gente vai ver esses atributos que eles vão apresentar. Na próxima segunda, a gente já vai entrar direto na questão 13 e a gente vai ver. A gente vai ver que como entendendo a questão 13, a gente vai entender muito de como Kardec fez para criar o Espiritismo. A gente vai entender melhor isso no próximo estudo. Passo para vocês e depois, se tiver alguma questão, alguma coisa, a gente comenta e se despede. Novamente aí a lei do progresso, né? E a escala espírita, a gente não pode ter na natureza íntima, né? Mas a gente pode, e a gente já viu isso durante a história, que o homem foi compreendendo melhor esses atributos, né? É só ver um dos atributos mais essenciais, a questão
da própria questão de Deus ser único, né? Antigamente não se compreendia isso, hoje. Então, e o fato de Deus ser único garante que ele é onipotente, porque ele é o único que tem o poder. Então, essas questões foram progredindo com os filósofos, né? Desde Aristóteles até Tomás de Aquino e, enfim, Kardec sintetizou isso e colocou nessa primeira parte do Livro dos Espíritos e na Gênese, né? Para mim também concluir minha parte aqui, levando em consideração que o homem, né, hoje, o ser humano hoje, que já está mais avançado em inteligência, ainda a questão da prece é muito mal compreendida, né? E o próprio Kardec vai dizer, quando ele vai falar sobre a prece conforme o Espiritismo, né? Que a pessoa que adquire o hábito da prece, ele se eleva mais naquilo que é espiritual, então ele sai do terra a terra e passa a manter uma relação muito maior, ou mais intensa, se é que eu posso usar essa expressão, do mundo espiritual. Aí, quando você, né, conforme a resposta aqui, à medida em que o homem vai se depurando, o ser humano vai se depurando, ele vai se aproximando mais de Deus, ou seja, a sua capacidade de compreender Deus vai se tornando melhor, isso naturalmente motiva ele a manter essa relação com o mundo espiritual, consequentemente, claro, com Deus, e aí, né, aí quando a gente fala aqueles espíritos superiores, não nem vou dizer espírito puro, não, superior que já mantém uma relação maior com Deus, pela prece, pela sua ação no bem e tudo, isso vai o tornando mais apto a compreender Deus. Quando se torna espírito puro, né, essa compreensão, ela se torna total, se é que eu posso dizer isso também. Esse raciocínio, Michel e Eric, está certo, está errado? O que vocês dizem? Não, o Espiritismo faz a gente compreender a prece pela lei dos fluidos, né? Então se torna algo científico. Ação fluídica nos fluidos e nos espíritos, né? Então, pela nossa ação do perispírito nos fluidos, o nosso anjo da guarda pode estar em outro mundo, né? E instantaneamente o pensamento vai chegar lá, né? Como diz no Livro dos Espíritos. Então, para o Espiritismo é uma questão científica, né? A oração não é uma questão religiosa. Algo dogmático, não, né? E acaba sendo uma consequência lógica, filosófica da própria ideia de Deus que o Espiritismo apresenta. Porque uma vez que eu apresento Deus como uma inteligência suprema, e a gente vai ver que ele é imaterial, mas a gente vai ver que ele está em todos os lugares, então ele não está mais só numa igreja, num templo, para algum povo escolhido, ou ele não está num céu muito distante, ele está presente, e ele, como inteligência suprema, ele pode nos auxiliar. A minha maneira de me relacionar com Deus no Espiritismo vai mudar. Porque eu posso, através do pensamento, e devo, que a gente vai ver que é uma lei de adoração, eu devo consultar Deus pela prece, pelo pensamento. E por que pela prece e pelo pensamento? Porque agora eu já sei que não é por algo material, porque ele não é material. Eu não preciso de nenhuma matéria para entrar em comunicação com ele. Então, pelo pensamento, eu vou poder pedir ajuda, já que ele é uma inteligência suprema, e ele vai sempre saber mais que qualquer um para poder me ajudar. Então, eu devo, através da prece, por isso que é uma consequência filosófica do Espiritismo, a prece. Porque agora eu sei que, através do pensamento, eu posso sempre pedir ajuda a Deus. E sem nenhuma forma material, porque ele não é matéria. Ele não está preso em nenhum lugar. Então, eu posso interagir com ele. Claro que daí a gente vai ver as maneiras com que ele vai responder essa prece. A gente vai estudar isso no Espiritismo. Que já, lembra? Já que eu não sou espírito puro, não basta eu simplesmente fazer a prece e eu não vou ouvi-lo diretamente, porque eu sou espírito imperfeito. Mas aí eu tenho os espíritos superiores, que esses sim eu posso conversar, e eles vão ser essa resposta da ajuda de Deus
para comigo. Olha que como tudo se